Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre um caso bem específico e como é um vídeo mais longo, eu queria colocar nesse método ao vivo justamente para conseguir deixar salvo aí um vídeo maior, né? Então vamos lá. Primeiramente, esse vídeo eu quero compartilhar um caso mais específico que eu estou tratando voltado à inspeção predial, né? Então, eu estou atuando em um caso, né, residencial. Então, a nossa inspeção, ela basicamente vai ser uma vistoria mais uma análise técnica, tá? Eu tô com o meu tablet aqui, então eu vou olhar aqui pro lado. É a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo, então vamos lá que eu espero agregar aí nesse vídeo aí com vocês, tá? Eu também estou gravando simultâneo pro YouTube, então eu vou postar lá depois, vou colocar algumas imagens, eu faço uma edição para colocar algumas imagens dependendo se for necessário, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar aqui para vocês colocarem nos comentários e aí eu vou debatendo com vocês também. Eu quero compartilhar hoje um caso de um cliente meu, que ele está atuando aí com um processo referente a uma construtora. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. A casa dele foi construída aqui nesta rua, né? E já tem muito tempo, próximo aos seus 40 anos de uso. E uma construtora, um engenheiro ali, construiu um edifício na rua de trás. Então, voltado para outro lado da rua. E ela é um pouquinho mais alta, essa construção desse edifício. O que acontece? Essa casa do meu cliente, ela já tem 40 anos e sempre passou por todo o processo ali de manutenção, correção, né? A gente fala ali o dia a dia de uma residência, certo? Porém, a partir do momento que foi construído esse edifício residencial também, um prédio residencial, a casa do meu cliente começou a passar e enfrentar alguns tipos de problemas, tá? Então, é sobre esse ponto que nós vamos falar hoje. Ação judicial, essa construtora, então é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá, o meu cliente ele entrou com um processo, e aí, como que tem que ser todo esse direcionamento? A construtora que vai realizar esse tipo de construção ali, perto de alguma vizinhança, perto de algumas casas residenciais, o primeiro passo que ela tem que fazer é uma vistoria cautelar. A gente chama ali de um laudo de vizinhança. O que é este laudo de vizinhança? Toda vez que eu for realizar uma construção, eu preciso inspecionar todas as casas ao redor da construção que eu vou realizar, justamente para entender o estado atual delas antes de eu começar o processo da minha construção. Por exemplo, eu vou começar aqui um edifício neste terreno. Aqui a minha fundação, ela vai ter um bulbo, ela vai ter um bulbo de tensões, que a gente chama. Todas essas tensões, elas vão ser refletidas nas casas vizinhas, fora instalações elétricas, hidráulicas e alguns outros processos que podem interferir nas casas vizinhas também. Quando a gente vai iniciar esse processo de construção, a gente sempre orienta um profissional responsável, ele sempre vai fazer esse laudo de vistoria cautelar, esse laudo de vizinhança ao redor da construção que ele vai realizar. Por quê? Já pensou? Eu começo a minha construção e aí o meu vizinho fala, olha, depois que você começou a sua construção, eu comecei a ter fissuras, eu comecei a ter problemas aqui, só que imagina se isso não for verdade. Como você vai comprovar que a casa daquele vizinho, daquele morador, não estava prejudicada e depois da sua construção ela passou a ser prejudicada? Então, para que você tenha essa comprovação, toda a construção que for realizada ali naquele momento, ela precisa sim de um laudo de vistoria cautelar. O nome já fala, né? Para você ter ali uma cautela, um cuidado com as construções ao redor. Então, se o cliente chegar e falar assim, olha, essa fissura não tinha, depois da construção passou a ter. Aí você tem o seu laudo, que antes de você iniciar todo o processo da sua construção, você entrou em todas aquelas residências ao redor e ali você está comprovando o estado, antes da sua construção, de todas aquelas edificações ao redor.
Então, você tem ali um registro, um laudo de vizinhança de todas as unidades. Você entra realmente lá dentro e você faz essa inspeção. Então, todo o laudo, ele vai ter, olha, esta casa tal estava neste cenário, aconteceu isso. Então, você tem ali realmente um registro fotográfico, uma análise técnica do estado de cada uma das casas. Então, algumas construtoras não fazem isso porque elas não têm esse nível de responsabilidade ou sabem que vai fazer alguma coisa errada e vai falar assim: se esse vizinho falar pra mim que tá tendo alguma fissura, alguma coisa do tipo, eu vou falar pra ele que aquilo já existia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Toda vez que você ver uma obra ali acontecendo, é muito importante que aquele responsável da obra visite as unidades ao redor e faça esse laudo antes de começar o processo. Então, vamos adentrar a este caso. O que aconteceu? O meu cliente, ele está passando por um processo de ação judicial contra a construtora, porque a casa dele já tinha ali mais de 40 anos e nunca deu nenhum problema. A partir do momento que esta casa ela recebeu ali uma outra construção, teve uma chuva muito forte e a casa simplesmente inundou. Então, a gente vai começar a analisar aqui alguns detalhes junto com vocês. Vamos lá. Então, pensem aqui comigo. A casa do meu cliente já estava aqui há 40 anos e nunca passou por nenhum problema. E a outra construção, né, um edifício residencial, foi construído na rua de trás e direcionou toda a tubulação da rede de pluvial para a casa do meu cliente. Então, não teve nenhum tipo de laudo, de inspeção, nada anterior ao início da construção. Então, meu cliente não sabia de nada disso. Foi totalmente assim por fora, né? Então, como que a gente pode identificar que isso aconteceu? Simplesmente porque quando a gente fala de água pluvial, a gente está falando de água de chuva, né? Então, toda a água de chuva ali que vai vir, ela tem que ser canalizada e ir para uma rede, certo? Então, como que eu posso falar assim que a casa do meu cliente sofreu por conta da chuva e culpar a construção de trás? Então, vamos lá. No quintal do meu cliente, a água da chuva vai cair e vai ser direcionada para o ralo, que vai ser canalizado ali para a parte de fora, né? Só que quando começou essa chuva muito forte, essa chuva atípica, o que aconteceu? A água, assim, o ralo, né, a rede da tubulação de águas pluviais, começou a vir água de baixo. Começou a vir água de baixo e estourou completamente o piso deste meu cliente. Então, o piso do quintal dele desplacou, então subiu assim. E ali, toda aquela água que veio canalizada da água pluvial invadiu a casa do meu cliente e inundou tudo, uma enxurrada. Então, não foi simplesmente a água da chuva, foi a água da chuva vinda de outro local que foi direcionada à tubulação deste cliente, para o quintal do cliente. Então, é muito, muito interessante a gente começar essas investigações. E essa investigação específica, ela foi muito além. Por quê? Imagina, toda aquela água foi direcionada para baixo da casa do meu cliente e aquela tubulação não tinha a vazão necessária. Ela foi dimensionada apenas para a água pluvial da casa e não para receber outro tipo de empreendimentos ali dentro daquela tubulação. Então, o que acontece? Quando a gente foi fazer essa inspeção, a gente começou a fazer essa anamnese com o cliente, deu uma lida no processo, deu uma lida nos outros laudos existentes e a gente entendeu o estado que havia se encontrado. Então, vamos lá, ver se vocês conseguem ir em passo a passo comigo nessa investigação. Quando a gente faz essa inspeção, a gente entende que a água vem de baixo, né? Então, ali veio direcionado de uma outra residência, a gente já começa a falar, nossa, o que será que aconteceu, né? Então, quando a gente dá uma lidinha aqui no processo em si, a gente vê que antes, no período de 40 anos, aquela casa não teve nenhum problema. E com essa chuva muito forte, a água veio de baixo, então alguma coisa ali estava errada. Com o passar do tempo,
essa água, né, ela teve um vazamento. Para que ela vazasse por cima, ela teve todo aquele vazamento ali por baixo, né? Então imagine todo o solo recebendo uma grande quantidade de água, né? Então isso foi bem preocupante. Com tudo isso, o solo, com certeza a água ela sai levando tudo, né, sem dó nem piedade. E a umidade fica ali naquele solo, subindo para as paredes também, onde a gente tem a umidade ascendente, tá? Então, neste caso específico, a casa ela recalcou, ela teve um recalque diferencial, quando uma parte da casa desce, né? Então, a gente começa a ver essas fissuras, que elas estão puxando ali alguns sintomas que a gente consegue entender ali visualmente, que a casa está sendo puxada um pouco para baixo. E a casa cheia de umidade ali do rodapé, aquela parte do solo, para cima. Então, a gente começou a entender ali alguns pontos específicos, né? Que a partir da construção daquele outro empreendimento, a casa começou a receber ali água da chuva muito mais do que ela já havia recebido dentro daqueles 40 anos ali de uso. Então, algumas coisas que a gente tem que se questionar. A construtora não realizou um laudo de vistoria ali, de vizinhança, um laudo cautelar. E nem sequer entrou na casa do meu cliente antes. Então, ele não tem nenhum registro de como estava a casa anteriormente. Por isso que tem esses questionamentos, né? Então, no processo da ação judicial, a gente consegue ver alguns pontos importantes. Então, 40 anos de uso, não teve nenhum tipo de problema. A partir da construção ao lado, a água foi assim, numa dimensão muito maior. E a gente entende que a construção direcionou toda a água pluvial, um exemplo, toda a água da chuva ali das grelhas, para a tubulação do vizinho. Então, aonde não está dimensionado para receber aquela quantidade de água, a água passou por debaixo da casa e subiu pelo ralo, estraçalhando tudo, né? Então, todo aquele desplacamento do piso cerâmico no quintal aconteceu e veio toda aquela água por cima. A gente consegue, né, ter esse primeiro passo da irresponsabilidade dessa execução. Então, foi direcionado sem consentimento, sem dimensionar, e a construtora alegou que aquilo já foi solucionado. Tudo bem, então a gente já entendeu o que aconteceu e também agora a gente entende que a construtora afirmou que já desfez essa conexão e está tudo certo. Porém, a casa passou por grandes problemas, então teve esse recalque devido a esse vazamento na tubulação e toda aquela água ali da parte da fundação ficou ali, levou muito solo, trouxe muita essa umidade. E eu vou colocar, para quem assistir pelo YouTube, depois que eu fizer essa publicação, eu vou colocar algumas fotos dessa inspeção que a gente fez. Então, eu vou colocar aqui do lado, tanto das paredes, o que aconteceu, muito mofo, muita umidade, muitas fissuras. Então, eu comprei alguns itens, eu até mostrei ontem nos stories, alguns itens para a gente iniciar esse monitoramento das fissuras. Então, a gente tem aqui uma caixinha, né? Que essa caixinha, ela vem com algumas lâminas de vidro. Essa lâmina de vidro, ela serve para a gente fazer o monitoramento das fissuras na área externa. Então, é uma plaquinha de vidro que a gente utiliza. E a gente vem com um adesivo epox e a gente faz uma bolinha aqui e uma bolinha aqui e coloca ela na fissura. Quando a gente coloca ela na fissura da parte externa, tem que ser na área externa isso, tá? Quando a gente coloca na área externa, o que acontece? Ou essa plaquinha, ela se solta, se essa fissura estiver movimentando, ou essa plaquinha trinca, ou ela solta um dos lados, né? Então, ou ela cai 100%, ou ela solta um lado, ou ela trinca. Isso quer dizer que a minha fissura, ela está ativa, ela ainda está em processo de movimentação. Ela não é algo que eu já posso tratar, ela ainda está se movimentando. Então, essa é uma das formas que a gente pode fazer o monitoramento. Por que eu digo uma das formas? Na parte interna da casa, como vai ser o processo que nós vamos realizar desse acompanhamento das fissuras? A gente pode fazer uma plaquinha como essa de gesso. Então, eu pego o meu gesso, faço a minha misturinha, coloco ali sobre a minha fissura e, se o meu gesso fissurar,
quer dizer que ali está tendo alguma movimentação ainda. Por que eu não posso utilizar o gesso na parte de fora? Porque se chover, se tiver alguma umidade, ele não vai ser efetivo, tá? Então ali o gesso ele não pode ter contato com a água, então ele vai se desfazer, certo? Então aqui a gente utiliza justamente para áreas externas, então a gente tem um testemunho. Todas essas plaquinhas, tanto gesso quanto de vidro, a gente chama de testemunho, porque ele vai realmente me comprovar, e eu vou fazer registros fotográficos, de que aquilo está realmente movimentando, está ativo ou passivo. Então, é um processo periódico, a gente faz ali um processo periódico. Então, eu vou fazer ali, medir com o meu fissurômetro. Então, eu vou fazer ali uma análise de quanto a espessura tem a minha fissura, vou analisar de acordo com a norma, se ela é uma fissura, se ela é uma trinca, se ela é uma rachadura. Então, a gente tem ali as medidas exatas. E vamos supor que eu já esteja na parte externa. Eu vou colocar aqui um adesivo epóxi, né? Eu vou pegar aqui uma bolinha aqui, vou colocar ela bem no eixo da minha fissura. Se a minha fissura não estiver movimentando, ele não vai nem trincar, nem descolar, nem cair nada. E aí eu já posso me preparar para o processo de tratamento dessas fissuras. Então eu já vou conseguir tratar para evitar que ali entre agentes deletérios. Então, quando a gente fala de elementos deletérios, a gente está falando de elementos que são prejudiciais, elementos que vão ser ali agressivos para a minha parede, para o meu concreto, minha alvenaria. Então, a gente tem que entender ali exatamente. No momento da inspeção, é muito importante a gente fazer essa anamnese e entender inicialmente por que tudo aquilo aconteceu, a partir de qual momento aquilo aconteceu. Porque se eu chegar lá, que tá tendo uma fissura, alguma coisa, eu preciso entender inicialmente se aquilo foi com o tempo, né? Porque a gente tem uma vida útil da construção, a gente tem uma vida útil dos materiais, e se a gente não tem uma manutenção adequada, aquilo realmente vai vamos colocar assim, se acabando com o tempo, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Quando a gente fala, olha, essa fissura, esse vazamento, essa água que veio do nada, ela veio a partir do momento que teve aquela construção. Então, a gente começa a pegar informações necessárias para a gente fazer realmente uma inspeção e ter ali um caminho para um diagnóstico correto. Então, para que eu possa entender se a casa está movimentando, se meu solo ainda está ali cedendo ou não, eu vou fazer este acompanhamento das fissuras e entender se elas estão ativas ou passivas. Então, eu gosto muito desse método, ele é bem eficiente. Então, a gente faz ali essa aplicação e a cada um período de tempo ali a gente vai monitorando, vai ver se ela vai abrindo ou não, se a minha espessura permanece a mesma ou não. E aí a gente entende se a casa está sendo ali, passando ali por um processo de recalque ou um recalque diferencial, de acordo com as fissuras, dependendo do formato, do tamanho da espessura, de como ela está ali distribuída, a gente consegue identificar alguma das causas. Então, nós temos alguns tipos de fissuras. Fissuras por razões térmicas, higroscópicas, que é por contato ali com a água, umidade. A gente tem vários tipos de fissuras. Neste caso, nós estamos falando de fissuras por conta do recalque mesmo. Então, essa água veio em grande quantidade e ela levou ali um pouco do solo, teve uma movimentação na minha fundação e a minha casa cedeu. Um recalque ele pode ser total ou ele pode ser diferencial, onde eu tenho movimentação apenas assim de alguma das partes. Então, ele pode ser um lado aqui completo, apenas um pouco das partes, ele pode rotacionar. Então, é bem importante que você tenha um profissional qualificado e um profissional que consiga realmente ir além ali apenas de uma análise visual para que possa fazer essa inspeção. Por que o meu cliente me chamou? Justamente por um fato de ele já entrar com ação judicial, ele já ter um laudo, só que esse laudo ele não ser 100% efetivo. Quando eu fui fazer a análise desse laudo, eu recebi ali um relatório grande, né? Vamos colocar assim, de 30 e poucas páginas,
Dependendo do caso, é até pouco, né? Porque eu faço alguns laudos e dependendo se é um caso pontual, chega ali a 30 páginas, mas a gente está falando de um caso mais complexo, eu acredito que deveria ser um pouco mais. Mas quando eu recebi esse arquivo e eu fui analisar, eu vi que de conteúdo de análise técnica tinha pouquinhas páginas e o resto era fotos. Essas fotos, elas não dizem nada, elas são uma vistoria. Então, a consequência de uma vistoria é ali um relatório fotográfico, um checklist, um relatório ali de algumas imagens. Então, eu estou fazendo uma constatação visual. Então, qualquer pessoa que chegue ali, bata o olho, ela vai ver, olha, tá com mofo, tá com umidade. Então, eu estou realizando um registro, uma simples constatação. Quando nós temos um laudo, esse laudo ele é uma vistoria mais uma análise técnica. Então, eu não tenho só fotos. Eu tenho grau de risco, eu tenho ali uma análise de tendência. Então, em quanto tempo aquilo vai se agravar, quais são os riscos, quais são as consequências. E isso é muito importante a gente ter esse tipo de ciência e ter, saber essa consciência, né? Essa diferenciação do que eu tenho que contratar e o que eu tenho que receber. Então, o meu cliente ele recebeu um simples relatório fotográfico. A construtora propôs, eu arrumo o seu piso e tá tudo certo. Mas será que só arrumar o piso vai solucionar o problema? Sendo que eu tenho umidade, eu tenho ali pontos sem impermeabilização, eu tenho vazamentos. Será que só isso foi prejudicado? E se eu trocar o piso vai resolver tudo? Não, eu tenho muitas fissuras, eu preciso entender se eu preciso já tratar essas fissuras, se essas fissuras ainda estão se movimentando. Se elas estão se movimentando, eu preciso entender o porquê, eu preciso fazer um monitoramento, eu preciso ver se elas estão dentro da norma pela minha construção, se aquilo está crítico, grave, lembrando que a gente tem uma família morando ali. Então, é importante a gente ter esse cuidado quando a gente vai prestar um trabalho e ter um diagnóstico sobre alguma coisa. Em um laudo, a gente sempre tem um padrão, principalmente quando a gente vai entrar ali em ações judiciais. A gente tem um padrão de execução justamente para que esse laudo não seja contestado. Então, eu preciso ter informações claras, eu preciso ter testemunhos, registros ali do acompanhamento, registros do que iniciou, do que está acontecendo, quais são os riscos, as gravidades. Então, um laudo, ele vai ter registros fotográficos, ele vai ter recomendações de correção, justamente para o meu cliente que não sabe como resolver. Um exemplo, se eu tenho ali uma mancha de infiltração, a construtora vai vir, vai pintar para o cliente resolver, porque vai estar lindo, maravilhoso. Só que com o tempo, aquilo vai aparecer novamente, aquela mancha, aquele bolor, aquele mofo, então não vai sanar o problema. Em um laudo técnico, é importante a gente ter as recomendações. Olha, eu recomendo que seja descascado ali a pintura, que faça aplicação de algum elemento que tenha uma reação química para travar aquela umidade, ou que, se for possível, ter o acesso por trás, realize uma impermeabilização, faça o tratamento das fissuras, para que depois realize um acabamento com pintura. Então, este laudo, ele precisa resguardar 100% o cliente. Então, tanto da origem do problema, do diagnóstico que você está dando, quanto também para as recomendações de correção, para que ele não seja enganado. Então, que seja corrigido ali apenas de uma forma paliativa, para mascarar o problema, e a gente sabe que isso acontece muito. Então, eu estou trazendo essas informações desse caso, porque esse caso ele traz ali situações bem específicas. Então, nós estamos falando de ausência de vistoria cautelar, de vistoria de vizinhança ali quando iniciou essa obra. Nós estamos falando de uma execução errada, que foi feita ali uma ligação de águas pluviais de um empreendimento que é muito maior, que recebe ali em uma área comum uma grande quantidade de água pluvial, de água de chuva, e canalizou para a edificação do meu cliente, a casa do meu cliente, que tem ali a sua tubulação dimensionada apenas para receber a água pluvial da casa dele mesmo, tá? Então, a gente tem vários fatores.
E a gente chega também no ponto da correção indevida. Então, a proposta de correção, ela não está de acordo com o que o meu cliente realmente precisa. Danos materiais, a gente tem também aquelas coisas que estão ali em processo de degradação devido a toda aquela água, todos os riscos que podem acontecer. O pilar, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar algumas fotos aqui também, quando eu estiver colocando lá no YouTube, algumas fotos do pilar. Então a gente tem umas fissuras, a gente pode colocar aqui, sei lá, umas trincas, dependendo ali, a gente vai fazer um monitoramento melhor. Umas trincas no meu pilar que são sim de forma preocupante, porque já deixou de ser uma simples fissurinha. Então a gente tem agentes deletérios entrando naquele concreto, e a gente sabe que quando a gente tem a exposição, né, da minha armadura que está dentro ali do meu pilar, imaginem, o meu pilar está aqui, ó. Dentro do meu pilar eu tenho ali toda aquela espessura de concreto realizando o cobrimento, e eu tenho ali o meu aço, né, a minha armadura lá dentro. Se eu tenho uma fissura ou alguma coisa que permite a entrada de... A gente pode colocar... Eu falo agentes deletérios porque se a gente falar gás carbônico, que ele vai ter um tipo de reação, a gente pode falar de água, de umidade, então tem muitas coisas ali que podem ser prejudiciais e causar a corrosão da minha armadura. Quando o meu aço ele estiver ali em processo de corrosão, ele se expande. E aí o que acontece? A gente tem a delaminação do meu concreto. Meu concreto começa a desplacar. Então é o que a gente tem ali neste caso, porque já está em processo de corrosão, e ali eu tenho grandes fissuras, grandes trincas que vão causar muitos problemas. Então, esse caso eu gostei muito e quis trazer esse ponto para vocês, porque ele traz muitas reflexões no momento do nosso trabalho, no momento do nosso diagnóstico. Então, quando eu for fazer essa inspeção, eu também vou gravar alguns vídeos, porque nós fomos lá apenas para fazer uma inspeção inicial, ver onde estavam ocorrendo as fissuras, ver ali o que estava acontecendo, fazer uma leitura do processo, fazer uma leitura do laudo e entender ali realmente o que estava acontecendo, onde eu tinha fissuras e o que exatamente eu ia precisar. Então, agora que eu já sei disso, o trabalho fica um pouco mais objetivo. Então, é justamente por isso que eu trouxe essas plaquinhas, né? Eu já comprei as lâminas de vidro, então eu comprei bastante, inclusive, para que eu consiga fazer um monitoramento significativo, né? A gente tenha vários testemunhos em vários locais, e aí eu consiga, de forma assertiva, entender ali o que está movimentando e o que não está. Então, eu comprei também essa... Deixa eu ver aqui. Eu comprei essa espátula, o gesso tá aqui debaixo. Eu comprei essa espátula para passar ali no gesso e aplicar o gesso sobre a fissura. Então eu vou mostrar depois para vocês no vídeo de forma clara. Se vocês tiverem alguma dúvida, já coloca nos comentários, e quando eu fizer essa publicação desse vídeo também no YouTube, vocês vão ver as imagens, né, dessa inspeção e tudo mais. E também quando eu for fazer essa inspeção, eu vou compartilhar com vocês também, porque aí sim a gente vai partir para a análise técnica dos fatos, né? Então a gente vai fazer esse acompanhamento das fissuras, ver os pontos de umidade, ver o que está ativo, o que está passivo, ver o que está em movimentação, e aí a gente consegue ter um relatório e um laudo adequado que vai trazer realmente um respaldo e uma segurança para o nosso cliente. Então, eu acho que é isso. Eu acredito que eu trouxe de uma forma bem objetiva esse caso, e eu não queria deixar de contar esse caso para vocês. Então, só fazendo uma recapitulação, eu queria entender se vocês já tinham ouvido falar também sobre laudo de vizinhança, vistoria cautelar. Esse caso que eu tô passando para vocês é um caso bem importante. Ele está em processo de ação judicial. Eu acho que dá até para mostrar aqui para vocês algumas imagens. Ó, eu acho que dá para mostrar assim algumas imagens. Esse aqui é o caso do dia da chuva. Então, o que acontece? A água, ela veio neste nível. A água veio neste nível. Olha a enxurrada. Tá vendo? Então, é um caso bem sério. Toda essa água, ela já está
indo para o outro lado da casa. Então ela veio pelo quintal dos fundos, pelo ralo mesmo. Ela teve toda aquela questão do desplacamento, então ela saturou o solo e a água sempre acha um local para escapar. Ela foi, subiu, invadiu toda a casa do cliente, passou pela casa inundando, e essa é a parte lá da frente onde ele já está saindo para a rua. Então, para vocês terem uma ideia do nível de quantidade de água que aconteceu aí nessa situação. Foi pontual? Não, não foi pontual. Teve este caso, mas devido às outras chuvas também houve esse vazamento. Olha, tem algumas perguntas aqui. Indica onde comprou as lâminas. Eu comprei as lâminas pelo Mercado Livre, né? Então eu comprei uma caixa que ela veio com 5 caixinhas, né? Então ela veio uma caixa grande e dentro dessa caixa grande veio essas caixinhas aqui. Cada caixinha ela vem com 50 unidades. Então eu tenho 50 unidades de lâminas aqui, tá? Em cada caixinha. Então eu comprei pelo Mercado Livre e uma caixinha dessa é em torno de, dependendo do local, uns R$24 mais ou menos, se eu não me engano, tá? E aí, tem uma marca específica que seja melhor as lâminas? Bom, eu acredito que você precisa pegar essas mais fininhas, que é de 26 por 76 milímetros. Então, ó, deixa eu ver se vai mostrar essa especificação aqui. Eu acho que não. Eu não sou blogueira. Eu não consigo. É de 26 por 76 milímetros. Então, ela tem aqui essa especificação na caixinha. Neste caso, os custos ficam para o cliente ou para a construtora? Bom, essa é uma pergunta polêmica. Por quê? O que acontece? Se o meu cliente aceita que a construtora já fez ali, já desvinculou a tubulação de pluvial, né? Então já resolveu ali a raiz do problema, ela teve todos aqueles danos. Se ela aceita apenas que ela troque o piso pontual, onde desplacou, onde teve aquele desplacamento, a construtora vai lá e vai trocar o piso. Porém, todas as fissuras, toda a umidade, todo o bolor, e aquilo foi bem grave. Eu coloquei alguns vídeos pra vocês. A gente tá falando não de um pontinho ali pontual no rodapé. Não, a gente tá falando de uma umidade que se estendeu ali até uma altura maior que eu, assim. Eu tenho 1,65, eu sou baixinha, né? Mas a gente tá falando, assim, de uma altura considerável dessa umidade, pra vocês entenderem o quanto isso foi grave. Então, tudo que o cliente vai ter de ter que refazer aquele reboco dependendo do nível de gravidade, de ter que refazer a pintura, de ter que tratar as fissuras, de ter que fazer uma impermeabilização, de ter ali talvez que repor, né, que a gente teve ali do recalque. A gente nem sabe se vai ser necessário um reforço estrutural. Eu tenho informações de que o vizinho já repôs ali uma terra em um vão que estava bem significativo. Então, assim, a gente não sabe o custo disso. Então, no momento da nossa inspeção, a gente vai mensurar tudo isso, mas, neste caso, é de total responsabilidade da construtora. Porém, através de um processo ali bem burocrático, de uma ação judicial, porque a construtora ela não propôs nenhuma solução assertiva a não ser trocar o piso ali superficialmente. Então, isso não resolveria todos os problemas e os danos causados por eles. Então, o meu cliente não aceitou, e tá certo não aceitar, mas eu vejo muitas pessoas que por não querer essa dor de cabeça, falar, eles já tiraram, já desvincularam essa tubulação, então tudo bem, então eu vou aceitar que eles troquem o piso e o resto eu resolvo, para evitar a dor de cabeça. Aí a pessoa que foi prejudicada devido a essa execução errada, né, onde já se viu, você vincular toda a tubulação de um prédio para uma casa, então passando ali por uma casa, aquilo não está dimensionado. Então foi um erro bem grave e eu vejo ali pessoas que não têm nem a paciência de entrar com a ação judicial, mas o correto é que quem foi o culpado, né, por esses fatores se responsabilize financeiramente e os gastos, né, os custos fiquem com a construtora neste caso,
pois é a total responsável pelos danos causados, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muito importante saber disso. Bom, eu acho que esclarecemos as dúvidas. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que é isso. Se a gente for falar de ação judicial, se a gente for falar desse caso específico, é muito difícil a gente colocar que o cliente tenha que se responsabilizar pelos gastos, né? A gente está falando aí de uma situação bem delicada. Então, eu mostrei aqui, inclusive, algumas fotos. Eu tô vendo algumas pessoas novas entrando aqui na live. Então, eu vou mostrar de novo. A gente tá falando de uma enxurrada de água, né? Então, foi bem prejudicial. Certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse debate, desse caso específico. Eu quero muito trazer esses cases aí mais pra vocês. E eu vou fazer essa publicação desse vídeo também lá no YouTube e colocar algumas fotos aí mais assertivas dessa primeira vistoria que nós fizemos. Então, desse nível de umidade, desse nível de gravidade que o cliente passou. E também que vocês, já fica um convite aí pra vocês acompanharem nas redes sociais. Então, no LinkedIn, Bianca Fernandes, a gente tem lá no YouTube também. Então, eu tenho um canal do YouTube que eu sempre coloco coisas assim mais profundas. Como eu queria trazer um vídeo mais completo, eu coloquei aqui pelo esse método ao vivo, porque das outras formas não tem como trazer um vídeo tão grande, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já coloca aí, deixa seu like, já siga se você não siga, e já vai conhecer também lá o YouTube, maratonar alguns vídeos. Então, depois vocês colocam aqui nos comentários tudo que vocês querem ver e participar também. Então, eu agradeço a presença de vocês, eu tô vendo alguns coraçõezinhos, estou muito feliz. E é isso, pessoal. Conto com vocês aí nos próximos debates. Um abraço!